Para finalizar esse módulo 2, queridos, o reino de Deus na Bíblia, começamos então a terceira e última parte desse módulo, onde vimos textos tremendos, importantíssimos, que eu resumo de forma simples para que você pegue o fio da meada. Lembrando que você não pode deixar de ver as outras partes, não só o módulo 1 todo, quanto o módulo 2, primeira parte e segunda parte, para que assim você siga em frente com a terceira parte a partir de agora, ok? Resumimos que e entendemos que no módulo 2 da segunda parte, nós percebemos que o reino foi tomado como propósito estabelecido na eternidade. Deus sonhou com o reino. Ele fez a coisa acontecer de forma que do sonho ele partisse para a prática. Dali, naquele momento da eternidade, ainda não havia mundo, ainda não havia contagem do tempo. Foi lá que ele sonhou. E esse propósito tem uma característica: ele é eterno. É eterno por causa disso. Ele foi criado e concebido quando ainda não havia contagem do tempo. Ok? Nós vimos na segunda parte desse módulo 2 o conceito real dessa eternidade, o que significa na verdade a eternidade e por que esse propósito é eterno. Vimos também no módulo 2, ainda na segunda parte, no item 2 dessa segunda parte, que o reino foi preparado e estruturado na fundação do mundo. Não havia nada existindo quando, colocando em prática o propósito dele, concebido na eternidade, ele então cria a luz e começa a contagem do tempo, estruturando ali todo o reino que ele havia sonhado. E isso para nós é fundamental entender para que a gente saiba o significado e a diferença entre terra e mundo, por exemplo. Você vai descobrir isso nessa segunda parte do módulo 2. E vamos entendendo o quão fundamental é perceber que o propósito foi estabelecido na eternidade e estruturado na fundação do mundo. Mas a partir desse item 3 do módulo 2, a gente começa a chegar no funil. Começamos a notar que foi a partir de Cristo, foi a partir do que Jesus fez, que o reino é manifesto. O reino estava escondido. O reino era um mistério. Os profetas tinham apenas um lampejo. Daniel viu, mas não pôde pregar. Isaías viu o reino inteiro, colocou no papel, foi inspirado por Deus para descrever esse reino. Ezequiel viu, Zacarias viu o fim, Zacarias viu o processo de chegada desse rei. Então todos eles, os mais importantes profetas que chegaram a esse ponto pelo que venceram no seu tempo e com a fé que foi recebida, que foi dada a eles, certo? Eles manifestaram esse reino da forma deles, em profecia, em mistério, para que fosse revelado em Cristo. Então nós vamos entender agora como Cristo manifestou o reino de forma prática. Vem comigo. O reino foi anunciado em mistério no princípio, mas revelado em Cristo e por Cristo. Os textos que você vai ver agora, queridos, são fundamentais para o entendimento do exercício do que Cristo fez na terra no seu tempo de ministério. Se você tiver uma visão em Cristo aberta, o Espírito tomando conta do seu entendimento, você tirando as lentes denominacionais, aquilo que te prende, aquilo que te cerca como o que foi posto, e sem saber você recebeu água suja, não por culpa daqueles que lhe forneceram a água, mas porque eles também receberam água suja lá de trás, mas que a água da vida está sendo distribuída nesse tempo. Repara bem
como Cristo revela esse reino e por quê. Colossenses capítulo 1, verso 12, 13 e 16 é uma descrição muito clara do plano. Repara aqui. Dando com alegria graças ao Pai, que vos fez idôneos para participardes da herança dos santos em luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou para o reino do seu Filho muito amado. Algumas outras traduções para o reino do Filho do seu amor. Essa é uma outra tradução. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, quer dominações, quer principados, quer potestades. Todas as coisas têm sido criadas por ele e para ele. Vamos tentar entender esse texto de forma pausada, tranquila, para que você enxergue um pouquinho mais profundamente o que Paulo está dizendo aqui. E Paulo foi um dos que viu o reino, ele esteve no reino, esteve no local. Não pôde pregar, não era lícito a ele se referir ao reino, foi proibido a ele, mas ele viu. Então ele tem o reino de forma muito clara no coração, naquele momento que ele escreveu isso aqui. Dando com alegria, vamos tentar entender. Dando com alegria, graças ao Pai, que vos fez idôneos. Então, quem nos fez idôneos? Ele está falando vos a quem? A nós, a igreja. Ele está tratando aqui com gentios. Os colossenses são gentios. Eles têm a nossa natureza, não judaica. Então, ele está falando para nós. Que vos fez idôneos. Então, a idoneidade já está sendo feita. Nós vamos nos encontrando com ela. Isso aqui é importante você ir pegando o ritmo aqui. Vamos lá. Ele nos fez idôneos para que participássemos da herança. Então a herança está aqui novamente. Nós somos participantes da herança porque ele nos fez idôneos na medida em que nós assumimos essa idoneidade, essa santidade. Isso aqui é uma tradução muito clara, nós precisamos entender isso. Para que participássemos da herança dos santos em luz. Isso aqui é a revelação. A luz. Quando há treva, a escuridão, não há o conhecimento. A luz vem elucidar. É por isso que o termo elucidar vem de luz. Vem trazer luz sobre essa herança dos santos em luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trasladou. Ele nos tirou do pecado. Lembra? Foi ele. Nos possibilitou isso. Mas a escolha é quem? É dele? Ele nos escolheu, mas a escolha é nossa. Ele nos escolheu para a herança, mas a escolha de obedecer ou não é nossa. Nós vamos ver isso um pouquinho mais profundamente logo adiante. Nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino. Nós não éramos do reino. Nós não fazíamos parte do reino, mas nós fomos transportados para o reino, na medida em que nós entendemos que somos participantes de uma herança e nos fizemos idôneos por escolha nossa. Fomos resgatados das trevas e transportados para o reino. Reino de quem? Do seu Filho muito amado. Aquele que foi o reino em pessoa, aquele que foi o primeiro a trazer esse reino de forma clara, e nós vamos ver hoje. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, aquilo que nós vemos e aquilo que não podemos ver, quer sejam tronos, dominações, principados, potestades. Olha o reino das trevas aqui envolvido. Tudo foi criado por ele, para ele, e tudo se refere à sua atuação. Nada do que se fez sem o vínculo dele. O reino é o centro de tudo que foi criado. Eu queria que você lesse esse texto
com uma visão clara daquilo que você está conseguindo enxergar, querido. O reino é o centro de tudo que foi criado. Está aqui, ó, o texto é muito claro. Tudo que foi criado, inclusive os principados e potestades, foram criados por ele e para ele. Vamos tentar entender que esse por ele aqui não foi ele que fez, mas por causa dele, tá? É importante você diferenciar isso aqui, senão você pode confundir e dizer que foi ele que fez. Quem fez foi o Pai. Tá aqui, ó. O Pai que nos fez idôneos e fez todas as coisas por ele. É por causa dele. Quem? Cristo, o Filho vencedor. E para ele. Então, esse texto é chave no entendimento gentio de que o reino era para eles também. O reino que foi preparado com a ação dele, Cristo, vencendo até o fim. Amém? Agora, tem outros textos que vão ser muito conectados com esse. Vamos tentar entender aqui. Vamos caminhar com esse aqui, ó. No mesmo contexto de Colossenses, já nos versículos 26 e 28, lá na frente, um pouquinho mais, o texto está dizendo o seguinte: o mistério que esteve escondido dos séculos e das gerações. Ele não está falando do reino? O contexto não é o reino? Então vem cá. O mistério que esteve escondido dos séculos e das gerações, mas agora foi descoberto a seus santos. Quem? O reino. O contexto é muito claro. O texto está falando do reino, de tudo que foi feito, preparado pelo Pai, sonhado na eternidade e executado no start do mundo, da terra, no feitio, na feitura da terra, quando ele montou as bases do reino. Todo o plano era mistério que esteve escondido dos séculos e das gerações. Ninguém viu isso. Mas agora foi descoberto a seus santos. Agora quando? Quando Cristo deu o start dele. Lembra? O reino, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Pronto, ali em João Batista, Jesus começou a pregar o reino, a falar do reino, a viver o reino. E ali o mistério se tornou revelado. A partir dali. Então a gente vem na sequência. Mas agora foi descoberto a seus santos. Quem são os santos? A igreja. Somos nós. Aqui, ó. Hoje nós estamos recebendo isso. O tempo chegou, queridos. O tempo está cumprido. A quem aprove a Deus, olha ele aqui, ó. Aprove a ele fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério. Ele tem no coração dele, ele sabe quais são as riquezas da glória deste mistério. Entre quem? Entre os gentios. Aí eu te chamo para ler 1 Coríntios 2:9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Vai lá conferir isso. Nem se viu no coração humano. O coração do homem não tem a menor noção do que está sendo preparado para aqueles que o amam. É o que o texto está dizendo, de forma simples. Que é em que? Em vós, Cristo, esperança da glória. Vós, Cristo, esperança da glória, significa em vós é no seu caráter. Quando você atingir o caráter de Cristo, que isso aqui é a esperança dessa glória que está sendo preparada aos santos. E o nome santo não é à toa. Nós estamos sendo aguardados num nível de santidade que ainda não atingimos. Assim como Paulo não, mas ele prossegue para o alvo. Ele foi claro em dizer que ele estava prosseguindo para o alvo. Eu tenho visto amados líderes, igrejas inteiras sendo envolvidas numa visão de que o cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, vai ser até Cristo voltar. E me dói o coração. Nós não podemos esquecer que a glória desse mistério, querido, que está preparado para nós,
É Cristo em nós, esperança da glória. Porque sem essa marca de Cristo em nós, nós não conseguimos cumprir aquilo que é de expectativa sobre nós. A quem nós anunciamos, admoestando e ensinando a todo o homem em toda a sabedoria. Olha que coisa maravilhosa. Sabedoria de quem? De Deus. Ensinando a todo o homem em toda a sabedoria. Lembra que nós falamos nos textos anteriores, na primeira parte desse módulo, sobre a sabedoria de Deus que está sendo revelada à igreja? Está aqui, ó. Para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Se você se fixar nessa última frase aqui, pronto, você entendeu esse texto todo. Porque sem essa marca de santidade de Cristo em nós, no nosso caráter, Cristo em nós significa isso. Não é Cristo sendo pregado por nós. O texto não diz e não quer dizer que nós amemos Cristo. Não estamos falando de um amor de saber da existência ou de saber o quão importante ele foi como um servo, como um filho de Deus, nada disso. Ele está falando de Cristo em vós, esperança da glória. É na marca, é no corpo, é nos atos, é na vida. Para que apresentemos todo homem santo, imaculado, perfeito em Cristo. Isso aqui nos dá expectativa, por isso que é uma esperança. Por isso é que nós não estamos falando de algo que já está acabado, consumado, definido. É somente uma esperança. Por isso é que Paulo novamente, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então aquilo que nós não vemos, ele fala aos Coríntios, se ele não vê, só pode ser esperança, ele fala. Então nós estamos falando de algo que estava não revelado, escondido de todo mundo, mas que agora foi descoberto a seus santos. Ou seja, é como se Deus estivesse tirando a cortina para nós, para a igreja. É isso que nós estamos vivendo aqui. A quem aprove a ele fazer conhecer. O que significa isso? Essa glória é muito grande. Nós não temos noção do que é a igreja tomar conta da terra, queridos. Nós não temos noção do que significa a glória do Senhor encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Isso é um texto bíblico tremendo que nos fala claramente o papel que nós temos como aqueles que hão de tomar conta da terra, assim como as águas cobrem o mar. Se hoje a glória do Senhor não cobre toda a terra, isso é um texto profético, como de fato é. Porque ele nos aguarda como sendo os agentes dessa glória, que vai inundar a terra. Está chegando o tempo dos seus filhos entrarem nos lugares e as pessoas serem curadas. Está chegando a hora que os shopping centers cheios de pessoas consumistas, doentes, caóticas, perceber que há um filho de Deus passando por elas no corredor das lojas, e essas pessoas vão de cair em prantos diante do Senhor, sem saber por quê, porque um filho de Deus está passando ali. Nós não temos enxergado essa visão ainda, porque temos sido alimentados com um evangelho caolho, insuficiente para nos demonstrar, para nos levar a esse nível do que é a expectativa de Deus em relação a nós como filhos. Então, eu resumo para você, com todo carinho, todo amor no coração, que você perceba a profundidade de um texto como esse, que está vindo em conexão com todos os outros. Repara esse seguinte: a partir de Cristo, e quando o texto fala de Cristo, nesse texto de Colossenses agora que nós lemos, está falando do Espírito de Cristo, não especificamente de Jesus. Nós estamos falando de algo que nos tomará, porque hoje nós temos um lampejo disso. Hoje nós somos uma igreja meio que caolha, meio sujinha ainda, estamos nos preparando para sermos Cristo de fato. Ainda não somos, mas estamos caminhando para.
E a partir de Cristo, que é o corpo, não é Jesus, né? A gente já falou no módulo anterior que Jesus Cristo não é o sobrenome de Jesus, mas é o formato do corpo. Cristo é o corpo cuja cabeça é Jesus. Então, a partir de Cristo, a unidade do corpo pôde ser formada, mas em santidade. Porque sem santidade não há corpo, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Ok? O texto é Efésios 3, 9 a 11. E trazer à luz qual a dispensação do mistério, olha ele aqui de novo, que tem estado escondido desde os séculos em Deus, que criou todas as coisas. Olha, lembra que foi ele que criou, não foi Cristo. Deus que criou todas as coisas para que agora a multiforme sabedoria de Deus, por meio da igreja, fosse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o que? O propósito dos séculos, que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se a gente quiser pular, a gente pode pular, porque o texto está claro. Na medida que você identificou anteriormente o que é o texto anterior, você consegue, nesse texto aqui, identificar exatamente o que nós estamos querendo dizer. Mas eu pontuo para você apenas alguns pontos, alguns lampejos. Vamos lá. E trazer à luz qual a dispensação, o tempo do mistério. Olha a luz aqui de novo. Nós tínhamos citado a luz, é trazer a luz ao conhecimento, o tempo do mistério que tem estado escondido desde os séculos em Deus. A era, a dispensação, é o período, aquilo que está sendo trazido para nós nesse tempo, que estava escondido desde os séculos em quem? Em Deus. Aqui, ó, estava com ele não deu a ninguém até então. Ele que criou todas as coisas, para quê? Para que agora, a partir daquele momento ali que Paulo escreveu aos Efésios, ó, agora a multiforme sabedoria de Deus, as várias facetas do que Deus sabe. Ou seja, tudo o que Deus sabe está sendo revelado aos santos. Você está conseguindo compreender esse texto? Você está conseguindo captar o que Paulo está falando aqui, inspirado pelo Senhor, para trazer a igreja nesse tempo? E exatamente ela que é o meio, por meio da igreja, fosse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestes. É lá nas regiões celestes que estão bênçãos preparadas para nós. Mas também tem guerra acontecendo lá. E é lá que nós vamos nos confrontar com os principados e potestades. Segundo o propósito, olha o propósito novamente aqui, ó, dos séculos. É aquilo que ele propôs em seu coração lá na eternidade passada. Que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que ele cita aqui Cristo Jesus? Ele cita Jesus porque aqui ele está se referindo à pessoa de Jesus, que é o Cristo, e que se tornou nosso Senhor. Por ele, pela vitória dele, ele fez todas essas coisas aqui. Então, nós simplesmente temos diante de nós a revelação de que Satanás está descobrindo o reino através de nós. Deus já poderia ter soprado, colocado tudo diante de Satanás para que Satanás saia. Satanás tem lampejos. Satanás não viu tudo. Satanás tem acesso a informações por ser um ser espiritual. Porém, eu preciso que você entenda aqui, por meio da igreja fosse conhecida aos principados e potestades nas regiões celestes. É por isso que o demônio diz assim: eu sei quem é Cristo, eu conheço a Jesus, perdão, e sei quem é Paulo. E vós, quem sois? Satanás conhece os agentes do reino. Satanás sabe quem são as pessoas que estão transtornando toda a história. Mas ele continua precisando ser apresentado aos agentes todo dia. Há novos agentes que estão sendo usados por Deus para tomar o trono das mãos dele, que hoje ele assumiu e por escolha humana.
Então o plano é muito simples. Quando o texto fala sobre demônios aqui, principados e potestades, está falando de algo muito importante, que é a revelação a Satanás de todo o plano pelos santos. Mas isso vai acontecendo na medida que os santos vão se negando a pecar. Porque aí Satanás começa a perder a primazia, perder a soberania dele, que ele tem sobre as nações e sobre os reinos dessa terra, a partir dos santos. E você vai ver isso com muito mais clareza mais à frente. Mas eu espero que você tenha entendido por que a partir de Cristo a unidade do corpo pode ser formada. Mas a partir de uma santidade, que é condicional. O estabelecimento do Evangelho do Reino, a partir disso, é a atividade central do ministério de Jesus. Porque você começa a entender que o estabelecimento do Evangelho do Reino é central na vida de Cristo, na vida de Jesus, por conta do papel dele no contexto de Deus, naquilo que Deus sonhou para ele. Então eu queria só chamar a sua atenção no seguinte. João 4,34 diz assim: Disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Queridos, olha que singelo isso aqui. João, na sua juventude, ainda não era o João profeta apocalíptico, ele ainda estava começando, já tinha uma experiência profunda com Cristo, já tinha no seu coração uma visão muito clara do reino, mas ele traz de forma singela as palavras de Jesus que resumem muito bem o que é o ministério de Cristo. A minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou, ou seja, a vontade de Deus, e completar a sua obra. Quem completa a obra? Eu quero te lembrar que Deus completou a obra dele lá no jardim, não foi? Ele preparou o reino, estruturou a terra, colocou as bases, colocou o mundo sobre, nomeou os animais, estruturou a vida do homem sobre a terra, colocou tudo para funcionar. E a roda girou. A obra terminou ali. Nós vimos isso nos textos anteriores. Ok? Agora, sem a presença de Cristo, essa obra não seria completa. Eu preciso que você entenda que Cristo não veio pelos motivos, apenas motivos que nós enxergamos hoje de forma muito rasa. Eu queria aprofundar com você, com base na Bíblia, na palavra de Deus, o que é o papel de Cristo no contexto do plano de Deus. Ele veio para completar a obra que já tinha terminado lá atrás. Nós não vimos que a obra de Deus tinha se encerrado já? Ele não tinha muito mais o que fazer? Ele muito mais reage do que age? De fato. Cristo também estava nesse contexto. Deus muito mais reagiu a respeito das escolhas de Cristo, das escolhas de Jesus. Jesus tinha diante de si a possibilidade de escolher. Ele escolheu, avançou e completou a obra. Porque essa tinha sido a missão dada por Deus a ele. Então ele tem um compromisso com algo muito específico, que é completar a obra. Mas que obra é essa? De fato, que obra? A obra é fazer a terra, Evandro, você está dizendo? Não. Vamos aqui no texto. Olha Lucas 4,43. Interessante que é o mesmo capítulo. Lucas, um livro próximo, um evangelista próximo a João, 4, verso 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. A minha comida, texto anterior está aqui, ó. O que é a minha comida? Quando alguém diz, ó, a minha comida é fazer isso, isso, isso. Ele está querendo dizer assim, a coisa principal da minha vida, a minha missão de vida,
coisa mais importante para mim e mais fundamental na minha existência é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Então ele veio completar a obra do Pai. Aí em Lucas ele diz que é necessário que ele anuncie o evangelho do reino de Deus às outras cidades, ou seja, ele não se restringe à Judéia, pois para isso é que ele foi enviado. A gente entende então que a comida de Cristo, a coisa mais importante da vida de Cristo, é anunciar o evangelho do reino de Deus. Por que nós anunciamos outro evangelho? Por que nós não anunciamos o evangelho do reino de Deus? Por que nós anunciamos apenas Cristo? Então, chega ao nosso coração uma visão muito clara de que nós precisamos tornar o nosso evangelho completo. Nós hoje pregamos um evangelho capenga por conta de entender e achar que Cristo é um fim em si mesmo. Cristo é a peça fundamental do reino. O evangelho, a nova, o papel de Cristo era anunciar a boa nova do reino, algo novo que estava chegando. E não pregava aquilo sozinho, todo mundo pregava isso. Mas eu preciso que você entenda que nós precisamos pregar a mesma coisa. A nossa comida precisa fazer a vontade do Pai, completar a obra dele. Se você tem desejo e pede, sonha e chora, eu vejo amados queridos chorando diante do altar, derramando, pedindo a Deus que revele o plano de Deus para a vida deles. Eu vou te contar uma coisa, queridos. O plano de Deus para você já está traçado. Você precisa anunciar o evangelho do reino. Você precisa viver o evangelho, porque Cristo não só anunciou, ele viveu. Você precisa entender que tudo que você sonhar precisa ser referente ao reino. Busca primeiro o reino, que tudo que você quiser vai te ser acrescentado. A palavra não se omite sobre isso. Eu preciso que você entenda que você pode ter desejo até de ser um profissional, você pode se especializar em qualquer carreira que você quiser, mas se essa carreira tiver um fundo, um fim, uma finalidade associada diretamente ao reino, você está no trilho do plano de Deus. Se você tiver uma visão de se tornar um excepcional profissional na sua área, qualquer que seja, mas que for desassociada ao reino, mas sim para servir aos seus próprios interesses, eu preciso dizer para você que você está fora do plano. Você não faz parte do plano de Deus. Então o meu chamamento, eu conclamo você a se inserir, assim como eu estou no processo de me inserir no plano de Deus, associando a tudo que eu faço, precisa ter um reflexo direto do reino, porque isso é o que a Bíblia me ordena que eu faça. Amém? Mas vamos adiante. Anota Atos 28:31, Mateus 3:2 e 8:11. Estuda isso aqui em casa. Ok? O reino foi manifesto na prática por Jesus a partir do combate direto ao reino das trevas. Ué, mas onde o reino das trevas entra aí, Evandro? Exatamente aonde a gente citou lá atrás. Os principados e potestades estão sendo apresentados ao reino. E quem é que faz isso? Nós. Começou com quem? Com Cristo. À medida em que Cristo andava, ele andava expulsando demônio. Na medida em que Cristo falava, ele falava em autoridade para que os demônios saíssem e não ficavam. Demônios tinham medo. Satanás tem medo de Jesus. Ah, porque é filho de Deus? É porque ele é santo. Ele é santo. Então, eu preciso que você entenda uma sequência aqui para você ver como isso se dá na prática. Veja bem. Olha Mateus 4:23, de novo no capítulo 4. Eu achei essa coincidência interessante. Olha as chaves. Vamos lá. Andava Jesus por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o quê? Duas coisas. Ele estava fazendo duas coisas. Pregando o evangelho do reino e curando. Mas curando o quê? Todas as doenças e enfermidades entre o povo. O texto diz todas as doenças e enfermidades entre o povo. Primeiro, nós estamos então
apreendendo, pegando o que daqui desse texto? Ele exercia um ministério prático. Ele andava, ele ia. Aonde ele ia? O verbo lá de Marcos 16, perdão, não é um particípio, não é um afirmativo, ide por todo mundo. Aquilo ali no original grego é um gerúndio, indo ao mundo. Vai lá no texto original e confere isso. Indo ao mundo, cure enfermos, ressuscite mortos, expulsem demônios, ok? Esse é o comissionamento que ele fez à igreja. Por onde Cristo andava, ele fazia isso. Ele ensinava o evangelho do reino, pregava o evangelho, dizendo o que ia acontecer, mas curava o tempo inteiro as doenças e enfermidades. Mas vamos lá. Aí Mateus 12, um pouquinho mais à frente, no contexto de Mateus, capítulo 12, ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Repara que isso aqui é quase que uma conclusão do texto de Mateus 4 aqui em cima, ok? Então ele está dizendo aqui, assim, ó, se eu por acaso expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Você está conseguindo perceber a associação da saída de demônios, da derrota de Satanás com o estabelecimento do reino aqui? Você consegue identificar essa ação conjunta? Então, nós estamos falando aqui, eu pego o texto anterior aqui de Mateus 4 e lembro o quanto nós somos pobres em relação ao poder que Jesus nos outorgou. Pela pobreza de poder que nós temos como igreja, nós não cremos no poder que foi nos outorgado para tirar toda sorte, toda espécie de doenças de sobre as pessoas e de nós mesmos. Porque ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. A morte dele foi remitiva ou remissiva, como prefiram, para exatamente deixar a marca dele no mundo para que Satanás veja. Aí vem um enfermo que está moribundo na cama e cabe à igreja chegar lá e levantar o moribundo e fazê-lo curado. A igreja se levanta imediatamente dizendo: não, peraí, rapaz, isso é a vontade de Deus, deixa o cara deitado, está doente, se morrer, vai morrer pela vontade de Deus. Queridos, eu preciso ser claro, e eu peço perdão por ser, diante das palavras do texto bíblico, sempre muito direto e muito objetivo, para abençoar os irmãos, como eu fui abençoado. Se doença for vontade de Deus, Jesus foi o cara que mais combateu a vontade de Deus na face da terra. E não é esse o contexto. Se nós crermos que as doenças vêm para nos provar e elas vêm para nos testar, e eu estou aqui abrindo um gancho, nem precisava abrir esse gancho agora, mas é muito importante que você creia no poder que nos foi outorgado como nação santa, como povo que há de governar nações. Se você for treinado e preparado para isso no texto bíblico, que o texto bíblico está dizendo, você captar isso e colocar em seu coração e assumir isso para si, nós vamos formar uma geração de uma igreja fortalecida para quebrar as cadeias das trevas, porque toda doença e enfermidade vem de Satanás. Toda. Não existe uma doença ou enfermidade que não venha de Satanás, mas nós ficamos com medo, temos uma fé meio que receosa de se frustrar. Não, poxa, vai que eu chego lá e peço o cara para se levantar, para ter aquela perna podre dele lá curada, e vai que Deus quer deixar a perna dele curada lá e eu estou querendo combater Deus. Nunca isso vai acontecer. Quando Jesus foi interpelado pelos fariseus de que tinha curado aquela mulher que estava com fluxo de sangue há 18 anos, e ele disse: vem cá, vocês estão me interpelando porque eu estou tirando das mãos de Satanás essa mulher que está prisioneira dele por 18 anos no sábado, é por isso que vocês estão me interpelando? E quando a gente entende isso e percebe que, na verdade,
Cristo está exatamente fazendo o que Deus quer, que é tirar Satanás dos contextos. Você vai entendendo que se existe um lugar que Satanás domina, onde há droga, onde há prostituição, miséria, uma família totalmente quebrada, morando num local totalmente insalubre, caindo aos pedaços, todo mundo é prisioneiro de Satanás. E um servo do Senhor chega nesse lugar em autoridade do Espírito e diz assim: Satanás, você vai embora daqui agora. Essa família vai ser curada no nome de Jesus. Quando você percebe o poder que está sendo colocado na sua e na minha mão para fazermos isso, e em autoridade do Espírito, nós colocamos Satanás para correr, o reino de Deus chegou ali. Nós trouxemos alimento, nós trouxemos cura para aquela família, nós demos a mão para o resgate das drogas, damos uma oportunidade de trabalho, de recurso, nós colocamos aquele jovem drogado e delinquente numa recuperação, um curso profissionalizante para que ele avançasse, para que ele saísse do status quo que ele se encontraria ou que se encontra. E na medida em que isso vai acontecendo e avançando, aquela família pode nem crer em Deus, eles nem têm fé para crer em Deus, mas eles vão crer em Deus a partir de você e de mim, da igreja. Eles vão ver Deus a partir de nós, e esse é o contexto do plano. Então esse texto está sendo muito claro para nos colocar de forma prática o que Jesus fazia e como ele encarava a atividade diária dele. A pergunta é: por que a nossa atividade tem sido diferente? Por que nós temos nos envolvido muito mais com a política da coisa, com a palavra, quando ele disse: se necessário for, use palavras. Não há necessidade de palavras, há necessidade de poder. Então é nessa direção que me chama a atenção esses textos, para contextualizar a você a dimensão desse reino, o tamanho desse reino no ministério de Jesus. Vamos em frente. Mateus 9:35 e 26, 29, anota também e dá uma olhadinha nesses textos, ok? Mas a igreja apostólica pregava o quê? A mesma coisa que nós? Vamos ver. Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Filipe tinha dois ministérios, na verdade um ministério dividido em duas partes. Ele pregava a respeito do reino e do nome de Jesus. Por que nós pregamos apenas o nome de Jesus e não exercemos o reino? Porque Filipe era um dos que curavam o tempo inteiro. O texto bíblico nos revela isso. Paulo, o tempo inteiro. Pedro, o tempo inteiro. Barnabé, Jesus. Então, o tempo inteiro a igreja apostólica vivia tirando Satanás das instâncias, dos locais, estabelecendo o reino ali de forma clara. A cura era apenas uma manifestação. Nós estamos falando de ressurreição de mortos. Nós estamos falando de vários níveis de poder. Poder esse que foi colocado na nossa mão pelo próprio Jesus, que disse que coisas maiores do que eu vocês vão fazer. Se preparem. Aquele que crê vai receber. Mas nós falamos assim: não, santo só Jesus. Não, eu não quero isso não. Pô, responsabilidade grande, para ser igual a Jesus? Não, eu não quero esse pecado sobre mim não. Ainda toma como pecado. E é verdade, eu tinha esse sentimento. Mas eu preciso dizer para você que o que está sobre nós é grandioso demais. E a igreja ainda não alcançou, mas vai alcançar. Atos 19:8, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, falando alguma coisa. Ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo, com respeito a quê? Ao reino de Deus. É com poder. É com poder. Aonde ele ia, ele manifestava o poder. Não só curando, mas o dia que ele saltou na ilha para falar sobre o reino, foi picado por uma serpente venenosíssima, já tinha matado muitas pessoas, e quando ele não morreu, ele simplesmente transformou a vida de um monte ali, só naquela picada. Por quê? Poder de Deus.
Então é disso que a gente está falando. O reino vem a partir do poder. E isso é exercido no dia a dia. Cadê o poder da igreja? O que falta para mim e para você exercermos esse poder? Esse reino encherá toda a terra, queridos. Esse texto é lindo, é fantástico o texto que a gente vai ler agora, porque ele me emociona, ele é um resumo profético daquilo que Daniel viu. Repara capítulo 2 de Daniel, versos 35 e 44. A pedra que feriu a imagem tornou-se uma grande montanha, que encheu a terra toda. Nos dias desses reis, suscitará o Deus do céu um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas fará em pedaços, e consumirá todos estes reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Profecia pura. Daniel viu, eu repito, Daniel foi um dos únicos e poucos que viram do início ao fim, mas não pôde pregar, mas soltou lampejos. Então aqui o contexto é muito simples. O Nabucodonosor teve um sonho, mas esqueceu do sonho. E ele chamou os magos para não só dizerem o que ele tinha sonhado, que ele já tinha esquecido, mas já trazerem a tradução do sonho. Como ninguém que soube, ele disse, vou matar todo mundo. Aí nisso o capitão da guarda lembrou de Daniel, correu lá, trouxe Daniel. Daniel foi ao cantinho, buscou do Senhor a palavra, veio a unção do Senhor nesse aspecto sobre ele, a revelação do Senhor, e ele descobriu o sonho e a revelação do sonho. Foi diante do rei, colocou isso. E ele, não vou entrar aqui no mérito profético de todo o sonho, de toda a profecia, que é muito linda, eu queria que você lesse o capítulo 2 todo, mas apenas que foram vistos 4 reinos. E esses 4 reinos tiveram importâncias tremendas, cada um ao seu tempo. E foi visto um último reino, que foi cortada de uma montanha, uma pedra que foi cortada de uma montanha, que encheu um lugar. Encheu o quê? Toda a terra. Repara que a profecia está sobre a terra, queridos. Nos dias desses reis haverá um Deus, suscitará Deus do céu um reino que não será jamais destruído, nem passará a soberania deste reino a outro povo. Então, que povo é que vai assumir? É o povo dos santos do Altíssimo. Estão lembrados? Mas fará em pedaços e consumirá todos esses outros reinos. E ele mesmo subsistirá por quanto tempo? Por 1000 anos? Porque parte da igreja pensa que o que vai acontecer durante o milênio. E eu não vou entrar no mérito aqui se 1000 anos são exatamente 1000 anos ou não. Se o milênio tem mais de 1000 ou menos de 1000 anos. Isso não é o importante para nós nesse momento. Mas o mais importante é você entender que esse reino subsistirá para sempre. Ele encherá toda a terra. Não vai ser parte da terra. Toda a terra será tomada por esse reino. Amém? Mas isso não é de se estranhar, porque todas as profecias apontam para o estabelecimento do reino na terra. O conteúdo desse módulo, dessa segunda parte, ela tem como objetivo mostrar a você de forma simples e direta que o reino está nas profecias bíblicas o tempo inteiro diante dos nossos olhos. Nós passávamos por esses textos o tempo inteiro nas nossas leituras de capa a capa e não víamos, porque esse sistema não possibilita que nós vejamos. Se você não estudar a Bíblia como revelação específica, você não consegue enxergar as peças do quebra-cabeça. Amém? Mas chegou o tempo de ver. Então, se você vê textos que estão dizendo algo, mas que você não cria, abra o seu coração para entender que o tempo de ver chegou. Olha Ezequiel 37, 25, que foi um dos profetas que mais viu o que Deus estava revelando para os profetas no tempo devido. Habitarão na terra que deu ao meu servo Jacó. Olha a profecia de Abraão aqui, sendo retomada, sendo reforçada, na qual vossos pais habitaram. De novo a promessa. Nela habitarão eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, por quanto tempo? Para sempre. Todas as gerações de Abraão, de Isaac, de Jacó e sucessivamente estarão
habitando nessa terra para sempre. E o meu servo Davi será para sempre o seu príncipe. Por que que Ezequiel está citando Davi como príncipe? Quase 500, 600 anos depois de Davi. Porque a linhagem do príncipe vem de Davi. Então, a partir de Cristo, que é o príncipe e que vai reger esse povo, essa terra, ok? Nós entendemos que o servo Davi vai estar presente também, não só como corpo também, porque ele também vai ressurgir como vencedor, porque foi o servo segundo o coração de Deus, ok? E Jesus será o nosso príncipe, ok? E ela será conquistada na volta de Cristo. Apocalipse 11:15 diz: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós vimos esse texto lá atrás, eu estou retomando aqui para chamar a atenção de você nisso aqui. É na volta de Cristo que ele vai ser retomado. Lembra que ele está na mão de Satanás. Lembra que Satanás é o posseiro usurpador, é o posseiro temporário disso. Ah, Evandro, mas como é que você ousa dizer que Satanás é o dono do mundo? É, nesse momento é. Não o dono, mas o posseiro. O dono, toda a terra ainda é de Deus. Ele mesmo faz questão de dizer isso o tempo inteiro. Mas ele tomou posse por autorização do próprio Deus. E quando ele vai prometer a Jesus os reinos dessa terra, desse mundo, ele mesmo cita o texto bíblico: vem cá, se prostrado me adorares, eu te dou todos esses reinos. Ele tinha autoridade? Tinha para fazer isso. Por quê? Porque o pecado tinha entrado. Mas o papel do corpo é exatamente esse, é tomar de Satanás o reino. Porque é dele hoje, mas ele sabe, e aos poucos tem sido revelado a ele, a partir da santidade da igreja, e o remanescente tem deixado isso muito claro, que esse reino está com os dias contados na mão dele, vai voltar para Deus. E Deus já podia ter tomado, lógico, já podia ter retomado isso há muito tempo, mas por que ele não fez? Porque ele sabe que se um venceu, o seu filho mais velho, o primogênito venceu, há um remanescente que também vai vencer, e vai crer naquilo que o filho fez, que o mais velho fez, o primogênito. E a partir disso acontecendo, com certeza absoluta, o reino estará retomado. E o sétimo anjo, ao tocar a trombeta, e esse é o prenúncio, é o anúncio da chegada, as grandes vozes do céu dirão: o reino do mundo, repara o local, o mundo, a terra, querido, se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? E a vinda do Pai para a terra foi profetizada no Antigo Testamento ainda. A gente não tinha noção de um texto desse. Eu, particularmente, não tinha. Então eu tomo um susto quando eu vejo Ezequiel dizer que e farei com eles uma aliança de paz. E será uma aliança perpétua. Está aqui a aliança. Ele tinha prometido e fez. E os estabelecerei e os multiplicarei. Então não são poucos. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. Veja a diferença entre o santuário e o tabernáculo. Ele vai colocar os dois. O santuário vai para o meio deles e o tabernáculo estará com eles. O que é o tabernáculo? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel. Olha, veja que não são somente os judeus. Os gentios saberão que eu sou o Senhor e santifico a Israel, onde estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Tabernáculo é a morada. Deus está vindo, queridos. Deus está vindo. Ele não vem com esse contexto. Hoje nós não conseguimos enxergar isso plausivelmente. Não, Evandro, você está de brincadeira. Está falando que Deus está vindo para a terra? Tem certeza do que você está dizendo? Das consequências do que você está dizendo? Amados, vou dizer uma coisa para você.
muitos queridos pastores, líderes que sabem dessa palavra, porque eu os mostrei, eu sentei com eles, eu mandei o material, conversamos, sabem do que eu estou falando e sabem dessa verdade. Mas pouquíssimos quiseram pregar. Teve um amigo, um querido pastor, que ouvindo isso, ele disse: eu creio nisso aqui, 70% do que você falou nesses textos aqui, eu acredito, Evandro, que é assim mesmo. Só que eu não posso pregar isso, porque se eu pregar isso, a igreja dispersa. E o que me doeu o coração foi saber que a visão é para que a igreja não disperse e não se debande, entre aspas, o rebanho, né? o termo usado. Mas eu preciso dizer para você que você não é rebanho. Você não é ovelha. A figura de linguagem usada como pastor e ovelhas tem um outro sentido, e é importante a gente frisar isso. Nós somos sacerdotes. Então eu queria te dizer que você não é uma ovelhinha muda, surda, frágil, quebrantada. Você pode estar no momento de fragilidade e se reestruturando, se fortalecendo. Eu acredito no momento transitório disso. Mas eu preciso que você entenda que tudo que a palavra designa sobre você, sacerdote santo, você vai tomar posse. A sua dor não vai ser eterna, a sua doença não vai ser eterna. Você vai se curar emocional, espiritual, fisicamente. Você vai se curar e vai enxergar isso aqui como sendo seu, para você, como igreja. E eu quero confirmar esse texto aqui, dizendo que o que nos foi dito não contempla isso aqui. Porque Deus vai morar aqui com a gente, está aqui. Só que tem um detalhe, irmãos. Isso é texto velho, rapaz. Isso é Ezequiel, você está doido, rapaz. O que Ezequiel fala não se escreve. O cara era maluco, rapaz. Só via doideira. Isso é Antigo Testamento. Tem texto que pode ser rasgado. Então vamos lá. Esse texto será definitivamente confirmado na consumação da história humana. Olha o que diz Apocalipse 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, o que ele está vendo, havia um mar, só não existe mais naquele momento que ele está vendo. Ele descreve isso aqui. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. O que acontecia com ela? Ela descia do céu, da parte de Deus, e ela vinha ataviada como noiva, adornada, preparada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha ele aqui de novo. A morada de Deus com os homens. A habitação de Deus com os homens. Outras traduções falam habitação. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Então, você consegue fazer a referência, a relação de Ezequiel com Apocalipse? Você consegue perceber que os textos do Antigo Testamento são profecias, e os textos do Novo Testamento são revelações, e é por isso que estão em Apocalipse, o livro da revelação? Então eu preciso que você consiga compreender o contexto disso aqui. Outros, muitos textos ainda vão cercar o seu coração com um entendimento. Não fique espantado com o que eu estou falando. Se eu precisei romper com alguns romperam comigo na crença que eu tenho aqui. Alguns se espantaram com essa palavra, mas era para ser assim mesmo. Mas eu já morri, queridos, para isso. Eu já morri para mim, para o meu ego, para os tapinhas nas costas da denominação ou das denominações, do pastorado. Hoje eu não tenho um pastorado. Hoje, se me é devido, eu faço um pastoreio na medida em que Deus vai demandando isso de mim. E isso é para você também, independente de se você tem um curso teológico ou não. Isso é uma missão para você e para mim. Então, quando eu entendo essa relação entre o Antigo e o Novo Testamento, eu digo, a coisa é real, é séria. E haverá um motivo para que isso aconteça. Algo vai acontecer a partir disso aqui. Vai se cumprir finalmente o propósito. Tudo o que Deus sonhou vai ser cumprido.
todo o propósito vai ser definitivamente cumprido naquilo que ele sonhou na eternidade. Uma das coisas que ele sonhou, Isaías 25:8 diz assim: aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o diz. Então, sem morte, para o resto da vida, sempre, para sempre, o Senhor vai enxugar dos olhos de todas as pessoas. Não estamos falando só da igreja, porque não é só a igreja que vai participar do reino. Você vai entender isso no momento certo, nesses módulos ainda. Continue acompanhando. E o Senhor vai enxugar as lágrimas de todos os rostos e tirará o opróbrio, a vergonha. A morte, amado, é a vergonha de Deus. O povo precisa sentir vergonha de morrer. Nós precisamos sentir vergonha, ojeriza da morte, porque ela é uma afronta. Satanás esbofeteia a nossa cara quando nós morremos. Quando há uma morte acontecendo, isso é Satanás rindo na nossa cara, porque nós não fomos feitos para isso. Quando Deus colocou o homem na terra, ele colocou ideia da eternidade no coração do homem, era para o homem ser eterno. Mas quando houve a queda, a deturpação do plano, Deus precisou recuperar isso, criando o dispositivo de filtragem desse povo santo, para que fosse retomado das mãos do usurpador o reino que era para ser eterno e nosso. Então nunca mais haverá morte. E tirará essa vergonha do seu povo de onde? De toda a terra. Eu preciso que você saiba que esse texto de Isaías é profético e mantém a terra. Você consegue enxergar isso aqui? Por que isso? Porque o Senhor o disse, ele quis assim. Creia você ou não. Creia eu ou não. Mas será que há uma referência disso no Novo Testamento? Não tem outro lugar para ir. A revelação está em Apocalipse, lá no verso 4 do capítulo 21. E ele confirma, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. E não haverá o quê? Mais o opróbrio, mais a vergonha, que é a morte. Nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Cumprindo-se finalmente aquilo que é o projeto do Senhor. Porque um reino sem Satanás, que já estará sendo aniquilado. Deus só vem para a terra quando Satanás e os seus anjos estiverem sido julgados e condenados. Já terão sido extirpados, eliminados. A palavra diz que Satanás vai virar pó. E nós, os príncipes, vamos pisar no pó de Satanás, na poeira. Nós precisamos crer nisso. E a partir daí, as lágrimas serão enxutas e nunca mais haverá vergonha, morte, corrupção, injustiça, fome, miséria, mentira. Imagina o que é um reino, um lugar, um país ou um conjunto de países sendo reinados, governados somente por pessoas justas, sem a interferência satânica, trazendo política, morte, miséria, tristeza, angústia para as pessoas. E nós somos parte disso. Se você crê nisso, você vai alcançar isso. Ok? E é no nome de Jesus que o tempo chegou. E está liberada essa palavra para esse tempo. O texto de Policarpo aos Filipenses, por volta do ano 110 depois de Cristo, aos Filipenses, capítulo 5, verso 2, é um texto apócrifo, diz: se o guardarmos neste mundo, ele nos dará em troca o tempo futuro, pois ele nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Pois essa fé é que vai nos mover para o reino. Nós só vamos enxergar o reino se tivermos a fé de um menino.
de uma criança. E com essa fé de criança, nós vamos atingindo a maturidade, saindo do leite para a comida sólida, no nome do Senhor. Na próxima ministração, a gente vai discorrer sobre o território do reino de Deus. Você não pode perder esse módulo. O terceiro módulo é central no entendimento disso, porque nós vamos identificar na palavra por que eu estou dizendo que a terra é o território. Eu não disse ainda os textos referentes ao território, queridos. Nós vamos dizer no próximo módulo. Você vai ver isso na prática e com endereço, com mapa. Você vai ver aonde será o reino, a sede do reino e os entornos. Você vai ver como isso acontece. E a palavra é muito clara e não nos omite absolutamente nada, porque o tempo da revelação é chegado. Então eu te convido a divulgar esses vídeos. Divulgue os outros dois, o primeiro módulo e esse segundo módulo que nós encerramos agora. E prepare as pessoas dos seus contatos para ver esse terceiro módulo. Mas se houver uma pessoa, eu repito, que esteja acompanhando, para mim já é o suficiente, porque Deus está querendo assim, está designando dessa forma, isso não tem problema. Amém? Que nós estejamos juntos aqui no módulo 3, o território do reino de Deus com a graça do Senhor. Fiquem na paz, um abraço e até lá.